Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre trocas de calor. Vamos lembrar aí o que nós falamos na última aula sobre calor? Quem lembra? Calor é o quê? Energia em movimento, energia em trânsito. E como se dar o calor? Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Fluxo de calor funciona assim. Tá, Ana Lídia, nós já falamos sobre isso, lembro. Ótimo. Porque agora a gente vai trocar esse calor. Só que a gente vai trocar esse calor sem mudança de fase, ok? Ai, olha que delícia! E qual a quantidade? Qual a quantidade de café quente e de leite gelado você deve misturar para que a mistura fique agradável? O que nós queremos descobrir quando misturamos leite frio com café quente? Nós queremos que a temperatura final, que eu vou chamar de temperatura de equilíbrio, a temperatura final fique agradável. Então, como é que eu percebo isso? Como isso se dá, Ana Lídia? Como isso acontece? Tem como eu quantificar, saber em razões matemáticas o quanto de leite frio e café quente que eu quero assumir naquela situação para no final eu ter uma temperatura agradável para mim? Só que hoje nós vamos falar sobre o calorímetro. O calorímetro, gente, é um aparelho, eu até coloquei aqui, ó. O calorímetro ideal é um aparelho que não troca calor com o meio externo. Então, assim, eu tenho aqui um calor que está evitando todos os tipos, todas as formas de propagação de calor. Quem lembra dessa matéria? Propagação de calor quais são as quais são as três formas de se propagar calor, galera? Convecção, condução e irradiação. Então, o que o calorímetro está tentando evitar nesse momento? Essas três formas de se passar calor. Para quê? Para que ele tenha um sistema ali isolado e ele possa calcular, por exemplo, o calor específico de uma substância. Ok? Ou a capacidade térmica. Para falar sobre o princípio da troca sem mudança de fase, vamos falar sobre equilíbrio térmico. Coloquei até em figurinhas para ver se vocês compreendem melhor. Eu tenho aqui um corpo, vamos supor que eu tenho aqui o vermelhinho seja um corpo quente, eu vou chamar de café. E o azulzinho eu vou chamar de um corpo frio. Engraçado. Vamos lembrar lá de ondas. Vamos falar de ondas? Não, vamos falar assim, salgadinho. Vamos falar aqui. Por que a cor vermelha é sempre representada, a gente representa o quente? E por que o frio é sempre frio? Já pegou, né? Já falei, vocês, meus alunos sabem. Vamos lá, cores mais energéticas, cores menos energéticas. Mas isso aqui é só para lembrar, tá? Vamos voltar para cá. Eu tenho aqui um corpo que eu vou chamar de café, tá? Esse aqui de vermelho de café, olha aqui a setinha. E esse aqui de leite. E vou misturar café com leite. E obviamente, quando eu misturo, vai haver um equilíbrio térmico. Por quê? Tanto leite não vai ficar na sua temperatura, nem o café vão ficar. Eles vão achar uma temperatura ideal para eles dois. Ok? Quando eles acham esse equilíbrio térmico, já falei, né? Quando eles se encontram na mesma temperatura, eles estão no equilíbrio térmico. Isso acontece em razão do princípio da conservação de energia, em que todo o calor cedido pela água ou pela substância, pela água quente, é totalmente recebido pela água fria ou pelo o leite. Então, todo calor cedido vai ser igual ao calor recebido, dentro de umas condições ideais, que é o calorímetro, que é o quê? Que evita de que aconteça trocas de calor com o meio externo. Ok? Ana Lídia, ok. Então, o que você está querendo me dizer? Vamos entender isso matematicamente? Olha esse gráfico aqui que eu separei para você. Eu tenho aqui uma substância que está a 10 graus Celsius. E tem uma outra substância que está a 50 graus Celsius. Aí vamos falar de novo, café com leite. Então, a temperatura mais alta eu vou chamar de café, a temperatura mais baixa eu vou chamar de leite. Daí eu vou misturar os dois. Vai chegar depois de um tempo, que não precisa ser 50 minutos, mas um tempo qualquer,
em que essas substâncias vão achar uma temperatura em comum. Aqui foi a temperatura de 15 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura final vai ser a temperatura do equilíbrio térmico. Como a gente já falou por conservação, a quantidade de calor cedido vai ser igual à quantidade de calor recebido. Isso eu posso escrever isso de tal forma que eu vou ter que o somatório da quantidade de calor recebido e cedido vai ser igual a zero. A partir daí, amiguinho, é hora de brincar. Vamos brincar de quê? De fazer continhas. Vamos lá? 3 amostras de um mesmo líquido são introduzidos num calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível. Uma de 12 gramas a 25 graus Celsius, outra de 18 gramas a 15 graus Celsius. E a terceira de 30 gramas a 5 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura do líquido quando se estabeleceu o equilíbrio térmico? Gente, seja lá quem são esses líquidos. Eu sei que eles vão se misturar, é a mesma coisa do café com leite. Eu vou pegar lá uma substância, mais uma outra substância, mais uma outra substância e vou misturar. Qual vai ser a temperatura final de toda essa mistura? Ana, eu consigo quantificar isso matematicamente? Oh, yes, baby. Dá uma olhadinha aqui. Coloquei lá que o somatório de calor cedido e recebido vai ser igual a zero. Qual é, galera, tá rolando aqui mudança de estado? Não tá rolando mudança de estado. Se não tá rolando mudança de estado, qual é o calor que eu uso? Sensível ou latente? Muito bem, quem respondeu? Sensível. Calor latente é quando há mudança de estado. Calor sensível é quando não há mudança de estado. Por isso que é importante entender isso. Agora que eu já sei que não houve mudança de estado nessa troca de calor, então, qual vai ser a fórmula que eu vou usar, Ana Lídia? Q cedido mais o Q recebido. Ok. Então, eu abro minha fórmula do Q macete e coloco aqui, ó. A massa vezes o calor específico vezes a temperatura final menos a inicial. Sempre final menos a inicial, sempre final menos a inicial, sempre final menos a inicial, porque é uma variação. É uma variação. Variação, já falei, quando vocês acharem esse símbolo aqui, significa variação de que, no caso? Temperatura. E sempre vai ser o final menos o inicial. Substituo o valor, né, da massa que ele me deu, da primeira massa, e da temperatura inicial que ele me deu. Então, eu tenho uma massa de 12 gramas com uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Ana, como é que você sabe que essa temperatura é a inicial? Amiguinho, ele quer saber o equilíbrio térmico. E equilíbrio térmico é igual à temperatura final. Qual vai ser a temperatura final? Vamos falar em palavras práticas. Qual vai ser a temperatura final dessa mistura? Então, vou abrir minha fórmula e a temperatura final vai ser igual para todos. Olha, minha incógnita aparecendo. Então, eu tenho como 3 amostras de mesmo líquido. Repare que o calor específico ali, foi sucumbido. Porque se é o mesmo para todo mundo, ele é uma constante. Então, tanto faz eu tê-lo ou não. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho 12 gramas para 25 graus Celsius de início, 18 gramas para 15 graus Celsius de início e 30 gramas para 5 graus Celsius de início. Pronto. Agora eu vou fazer as minhas distributivas corretas. E vou chegar aí, que 10, façam devagar depois, está no livro de vocês. Tenham calma e façam com muita responsabilidade para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá? Eu tenho, no final das contas, 10 vezes a variação de temperatura final igual a 120. Esse θ aqui, esse θ sem nada, é a temperatura final, ok? Igual a 120. Passei número de um lado, letra para um outro, vou descobrir que a temperatura final, somando com toda essa soma dessa substância, vai dar quanto, galera? 12 graus Celsius. Então, o que é, na verdade, o equilíbrio térmico, a não ser a temperatura final, que os corpos que estão ali miscíveis estão chegando juntos? Qual é a temperatura que juntos eles vão chegar no final? Isso é o meu equilíbrio térmico. Isso é a troca sem que haja mudança de fase. E quando a gente entrar na fórmula, na troca com mudança de fase, é super tranquilo também. Eu tenho que admitir que, além do calor específico, vai rolar o calor latente, ok? Então, até a próxima aula, galera, e muito obrigada. Até a próxima.